Nota introdutória. No documentário, as imagens se alternam entre os entrevistados e fotografias de mapas, entidades, rituais, vestimentas e imagens dos templos em diferentes épocas. Documentário Salve Deus. A arte por trás do amanhecer. Apoio Secult, realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Este documentário foi produzido em homenagem aos mestres e ninfas que compõem os templos do amanhecer. Agradecemos os envolvidos que somaram na realização deste trabalho. A todos nosso respeito. Equipe da ASP. O início de tudo. Seria impossível se não começássemos Mestre Gilmar. realmente do início. Neiva Chaves Elaya. Foto de Neiva. Ela era uma viúva de 33 anos, Tem pele clara e cabelos pretos pessoa armados. normal, que de um momento para outro começou a ver e ouvir espíritos. Gilmar, pele clara e cabelos castanhos. Depois de uma certa cultura Usa óculos. mediúnica com a senhora chamada Mãe Nenê, eles foram para Alexânia, Mapa de Goiás. que ficou a localidade entre Brasília e Anápolis, e lá fundaram o ponto inicial dessa doutrina, que é a UESB, União Espiritualista Seta Branca. Ele usa camisa preta e colete branco. Na UESB, o descortinar da visão da clarividente começou a desabrochar com mais intensidade e as entidades começaram a surgir para dar a ela informação do que seria a base dessa doutrina. As primeiras entidades a se manifestarem foi Adelina, que era uma senhora que vendia flores numa cadeira de rodas, Imagem da que entidade. depois, mais tarde, veio a saber ser Mãe Yara. E o cacique da Lança Branca, um cacique que incorporava em pé, tudo isso em Neiva, Imagem do cacique. incorporava em pé e mancava, e tinha ele a missão de formar um povo. Esse cacique nasceu na cercania de Cusco, no Peru, era de formação inca, falava o quechua, ou quichua, e ele disse que precisava de um local para fundar e formar um povo. Era o cacique da Lança Branca. Depois, mais tarde, ele veio a se declarar como Seta Branca. De lá, depois dos entreveios, eles foram para Taguatinga. Em Taguatinga, naquele C14, eles montaram um templo com orfanato, tudo era junto ali, lá em Taguatinga. Antes disso, chegaram em Taguatinga, eles chegaram a usar templo emprestado, porque não tinham um templo, né? E eles usavam o templo emprestados para fazer os rituais dele. Mas, tudo acomodado, tudo certinho, o pai Seta Branca incorpora e chama Gilberto e chama Raul e diz assim: olha, esse aqui está muito bom, mas eu preciso de um local para formar o meu povo. Raul estava empregado, Gilberto empregado, todo mundo arrumado. Começaram, digamos assim, a ficar muito descansado naquilo. Foi então que apareceu o dono do lote, com uma escritura dizendo que aquele lote era dele e ele daria 15 dias para aquele bando de ciganos sumir dali. Daí eles começaram a procurar o terreno e encontraram um local ao lado de Planaltina, perto de Planaltina. Mas, para registro, na UESB, União Espiritualista Seta Branca, ela era chamada de Irmã Neiva. A Mãe Nenê era a presidente da Ordem Espiritualista Cristã Seta Branca. Imagem aérea do vale. Voltando ao início no vale, são 22 alqueires que eles compraram, não foi cedido, não foi invadido, foi comprado. O terreno que até hoje está lá. São 22 alqueires. O primeiro mestre a chegar foi o José Mandão. Começou a fazer a casa de todo mundo. Aí, por que Vale do Amanhecer? O vale porque a localidade ficou entre morros, então circundado por morros, e o amanhecer é o novo amanhecer, a esperança do sol que amanhece todos os dias na nossa vida. Tanto que em alguns trechos é chamado de novo amanhecer. Então, Vale do Amanhecer, na verdade, é a significação do local entre morros e o amanhecer, que é a esperança do renascer do sol todos os dias. Na UESB, os rituais eram evangélicos. Foto de pessoas. Lá, no amanhecer, aí ela passou a ser chamada de Tia Neiva. Ela deixou de ser chamada de Irmã Neiva porque eles acharam que a coisa de Irmã Neiva, depois Mãe Neiva, não ia dar certo porque era muito associado às regiões africanas. Então,
ficou a tia Neiva. À medida que ela foi desenvolvendo a própria mediunidade, porque a clarividência dela, clarividente é aquele que vê tudo com clareza. Ela tinha um perfeito relacionamento entre o plano espiritual e o plano físico. Ela via passado, presente e futuro. E à medida que o corpo mediúnico foi chegando, a própria mediunidade dela foi descortinando. Então começaram o uniforme que era branco, aí começou a vir esse uniforme marrom, né, calça marrom e a camisa preta, mas muita gente deixou, porque associava o branquinho como sendo uma coisa mais pura. Como o uniforme marrom já era um pouco diferenciado, o marrom por conta do, do franciscano, né, que é uma encarnação de Pai Seda Branca, e a camisa preta do esoterismo. Vale do Amanhecer, no estado do Piauí. O advento da doutrina do amanhecer Mestre Roldão. no estado do Piauí se deu na cidade de Oeiras, primeira capital, Mapa do Piauí. no ano de 1989. Porém, desde o final do ano de 1988, o mestre Ele tem pele clara e cabelos brancos. Antônio de Passos, Usa óculos. que havia desenvolvido a sua mediunidade em Brasília, junto à sua ninfa, sob a orientação Foto de Neiva. da tia Neiva, clarividente, sob a tutela do seu irmão João Ramalho, ele já fazia atendimentos, né? Especialmente a uma pessoa, a uma senhora da sociedade oeirense, que tinha sérios problemas de obsessão. Mas foi em 1989 quando efetivamente se dá a implantação da doutrina do amanhecer. É quando começam a surgir os pacientes, é quando dá-se início às aulas de desenvolvimento, quando começam a fazer as primeiras iniciações. Na época, o organograma se apresentava da seguinte forma: existiam poucos presidentes de templos. Tinha o mestre Inácio Salles, que era o presidente do templo de Olinda, que é um templo regional, mas ele era responsável pela fundação dos templos em 7 estados do Nordeste. Então ele tinha vários templos, mais de 10 templos. E o templo de Oeiras, logicamente, que caiu nas suas mãos. No final de 92, o mestre Inácio se mostrou muito interessado em abrir um templo em Teresina. E aí ele foi em Teresina, ficou na minha casa. Em Teresina moravam como doutrinador apenas eu e 5 ajanãs, né? E aí ele fez a reunião e determinou que a gente procurasse um lugar. E assim foi feito. A gente encontrou uma casa, atrás da casa de custódias. Em 1º de maio de 1993, a gente inaugurou. Quando foi em 2003, o Trina Geral, filho de tia Neiva, coordenador geral, determinou que eu abrisse o templo na região da cidade de Teresina mesmo, para eu partir com o povo, né? E foi feito assim no dia 18 de janeiro de 2003, a gente deu início ao que passou a ser conhecido como Templo Amansuí de Teresina, Piauí, no bairro Todos os Santos. Ninfa É Eduarda impossível Bruna. falar sobre a doutrina do amanhecer e até mesmo sobre a chegada do Vale do Amanhecer na cidade de Teresina sem relembrar da trajetória de tia Neiva. Porque a tia Neiva, além de uma líder espiritual, responsável pela fundação do maior centro espiritualista do Brasil, acredito que até da América Latina, provavelmente, ela não foi somente uma líder espiritual. Ela foi também uma grande figura, eu poderia dizer até que política, né? Porque ela conseguiu reunir
É branca. um grande contingente de pessoas Cabelo castanho que longo. acreditaram na palavra dela, que acreditaram nas coisas que ela trazia dos planos espirituais e de todo o acervo que ela deixou, e até hoje, né, mesmo depois da partida, do seu desencarne, continuam seguindo. Eu poderia dizer a palavra de Tia Neiva, o que ela deixou. Está adornada. Uma doutrina que iria se expandir não só pelo Brasil, mas por todo o mundo. E também, né, não deixaria de chegar ao nosso estado, primeiramente na cidade de Oeiras, mas no ano de 1993 chegou à cidade de Teresina, que era a capital do estado, né, que é a capital do estado, e tinha já a necessidade, porque alguns mestres, acredito que a grande maioria que frequentava o templo de Oeiras era de Teresina. Então houve a necessidade de fundar um templo do Vale do Amanhecer na capital, né, em Teresina. Porque o templo, o único templo do Piauí era em Oeiras e tinha mestres de Teresina também. E uma vez entrevistando o mestre Roldão, ele me disse que eles encontraram meio que por acaso o local onde seria o Vale do Amanhecer, né, eles desceram do ônibus, caminharam ali, isso perto da casa de custódia, né, caminharam um pouco e encontraram um local que estava, disponível para aluguel. Então eles alugaram, então eles começaram ali, o início da doutrina do Vale do Amanhecer na cidade de Teresina. Era um local pequeno, né, ele passou por algumas reformas, mas o corpo mediúnico foi aumentando, bem como os pacientes, né, as pessoas que iam lá atrás de cura, ou até mesmo por curiosidade, e esse número foi aumentando, aumentando, até que eles tiveram a necessidade de transferir o templo para um local maior. No início não tinham muitos recursos financeiros para construir um templo, então eles delimitaram ali o espaço entre as árvores com fita mesmo e começaram a iniciar os trabalhos ali. Entrevistando uma ninfa da casa, a ninfa Joelma, ela me disse que estava preocupada, né? Todos os mestres estavam preocupados se os pacientes chegariam naquele local, porque ainda hoje é de difícil acesso, imagina na época, né, que não tinha nem o caminho ali, não passava carro, acredito que não passava carro. Mas, segundo fontes dela, no primeiro dia, logo no primeiro dia de inauguração do templo, eles atenderam cerca de 60 pacientes. Imagens de templo. Atualmente, Teresina possui 4 templos, né, espalhados aí pelas 4 regiões da capital, zona sudeste, zona leste, zona sul e zona norte, né, tem um templo em cada zona. Mestre Josué. Nós já temos 14 anos já de doutrina, né? Ele é negro e Somos calvo. Raiz Amansuí. Usa camisa preta e colete branco. E depois Ao lado dele, da mulher adornada. terceira, vamos dizer assim, consagração que eu recebi no mestrado, começou, né, algumas mensagens da espiritualidade nessa questão dessa missão. Mas eu nunca levei muito a sério, até porque eu sempre respeitei essa condição do adjunto. E fui deixando seguir. Mas aí veio amadurecendo a ideia, e mais mensagens, mais orientações da espiritualidade, e nós decidimos cumprir a nossa missão. E hoje nós estamos com o templo do Vale do Amanhecer lá em Alto Longar. Tem as dificuldades, mas graças a Deus é uma missão muito feliz. Bom, o Vale do Amanhecer em Alto Longar, ele surgiu como uma tábua de salvação para as séries de problemas que o povo daquela cidade sofre. Lá tem muitos problemas de pessoas com depressão, pessoas angustiadas que sofrem e não sabem para onde correr. Procuram todo tipo de tratamento, a medicina, né, a nossa medicina atual, né, convencional. E lá é dito que não tem nada. O problema é somente equilíbrio, buscar equilíbrio. Então essas pessoas vão no Vale do Amanhecer, passam nos trabalhos e se sentem bem melhor depois que passam nos trabalhos da doutrina. Então, para aquela cidade que tem muito sofrimento, como eu já relatei, de depressão,
alcoolismo principalmente. Então lá eu acredito que realmente a espiritualidade estava certa de designar 2 missionários para aquela cidade, para poder, né, levar um pouco de alegria, de esperança para aquela população. Quando nós resolvemos abrir o templo do Vale do Amanhecer lá em Alto Longar, foi só eu e ela. E aí nós começamos o trabalho mediúnico, abrindo o trabalho de tronos e a cura, e começaram a chegar os pacientes, né? As pessoas que nos procuram para atendimento, nós chamamos de pacientes. Salve Deus. E aos pouquinhos o povo, né, do Ministro Jauli, do Templo Jauli do Amanhecer, está crescendo, graças a Deus. Realmente é o paciente que, ao ser esclarecido que ele tem uma missão a cumprir, que ele precisa praticar a sua mediunidade, a sua espiritualidade, é esclarecido a ele que ele tem que cumprir essa missão também. Ele passa a ingressar à casa, passa por um processo, nós chamamos de desenvolvimento mediúnico, e aí ele passa a ser um mestre do Vale do Amanhecer. Meu nome é Gerismar, Adjunto Galvão. eu sou do sul do estado do Piauí, de São Raimundo Nonato, É negro e usa óculos. e morei 14 anos aqui em Teresina, onde conheci a doutrina. Ao lado dele, mulher E adornada. daqui a gente houve a necessidade de levar a doutrina para o sul do estado do Piauí, São Raimundo Nonato. E quando nessas idas e vindas, que não é perto, média de quase 600 quilômetros, a gente começou a comprar essa ideia, né, de fundar o Templo do Amanhecer em São Raimundo Nonato. E com isso a gente teve a brilhante ideia, começamos a procurar ponto, encontramos, e assim fundamos o nosso templo lá, Galvão do Amanhecer, em São Raimundo Nonato. E quando a gente fundou o templo em dia 8 de dezembro de 2019, era uma época de, assim, digamos que mais difícil do que hoje. Primeiro que eu morava aqui, eu morava em Teresina. Morava em Teresina, como falei para vocês, e comecei a ir a todo final de semana, a levar a doutrina, né? E quando o tempo foi passando, a gente passou um ano nesse percurso, indo e voltando todo final de semana, achamos melhor se mudar tudo para lá, todas as ideias, com com o templo, e trabalho, enfim, família. E a gente, claro, como sempre, observou que a região era muito carente, não só da doutrina do Vale do Amanhecer, como também de outras, talvez de outras religiões. Hoje a gente se sente muito feliz e agradecido a Deus, em primeiro lugar, o nosso povo, os componentes, que já tem bastante gente. E quando nós chegamos lá, como qualquer uma outra coisa nova, as pessoas ficaram assim um pouco na defensiva, né? Não de primeira mão, eles queriam entender, conhecer, mas hoje, graças a Deus, depois de 5 anos, as pessoas já têm o conhecimento. Não vou dizer que todos têm esse conhecimento, mas muita gente já tem esse conhecimento. E assim, muita gente já abraçou essa causa, já está com a gente. E hoje, assim, é uma das maiores conquistas, ou seja, a nossa maior gratidão é quando a gente vê o paciente de fato sendo conhecido, assim, ele reconhece as curas que é promovida no Vale do Amanhecer, né? Então, uma região da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, sul do estado. Acredito que lá a gente tem muito a crescer, a desbravar. A questão da fundação do templo, assim, o pessoal diz o estalo e tal, não foi bem assim. A gente já era bem, a gente já tinha essa intuição. Além da intuição, as entidades de luz já havia falando com a gente, né, sobre a necessidade que a região tinha. E depois de 4 anos, a gente aceitou. E assim a gente partiu daqui para São Raimundo Nonato, né. Então não foi nada assim algo, digamos assim: "Ah, eu quero abrir o templo lá, eu vou abrir o templo lá". Não foi assim. A gente passou 4 anos, para aceitar
entendendo como funcionava, se realmente era aquilo que era a nossa missão, se a gente tinha um transcendente, se realmente a gente ia levar a doutrina adiante, porque não é só eu vou abrir e chegar lá no meio da distância e deixar para trás e não é. Tem que ter um compromisso esse não só no plano físico, mas no plano espiritual. Então, por isso, assim, depois de muito tempo, a gente tomou essa decisão e chegamos até São Raimundo Nonato. Em letras brancas, rituais do amanhecer e suas curas. O primeiro ritual a chegar e as primeiras energias, porque há de considerar o seguinte: na UESB a energia era puramente evangélica. Adjunto Adelano. Lá no Vale do Amanhecer, com a primeira iniciação da Armuxinta, aí começou a puxar a energia iniciática, força iniciática que dá origem para que seja feito o ritual. Por que ritual? Porque o ritual é preciso, ele precisa de tempo, ele precisa de frases certas, chaves corretas e horário preciso. Então, os rituais são baseados na precisão. Se não houver precisão de ritual, não há energia a ser manipulada. E a energia básica nossa é o Sol, da Lua, a energia da Terra e a energia do homem, que é o ectoplasma. Pessoas em Então, rituais. os rituais chegando foi ampliando a capacidade desses rituais sobre os pacientes. E a função de todos esses rituais, de toda essa complexidade de emissões, de chaves e de preces, uma só: cura desobsessiva. O amanhecer não se preocupa, ou aliás, não leva em consideração a cura física. A cura física é uma resultante da cura desobsessiva ou da cura espiritual. Como é que se processa isso? Ele pode acontecer pela seguinte forma: considerando que um espírito tem uma atuação de energia sobre as pessoas, o espírito atua energeticamente sobre as pessoas. Ele faz uma descompensação celular, as células perdem a sua capacidade normal de funcionamento e aí vem a doença. Então, qual é a nossa função? Pegar aquele espírito que está causando, que está influenciando, seja psicologicamente, ou seja físico, no estado físico, tratá-lo, ele se afasta e a natureza ou a biologia humana faz o restante, que é a regeneração celular. Então, essa é a cura desobsessiva. Porém, há de se considerar que nem todos podem ser curados. Às vezes, as pessoas chegam aqui com câncer, são curadas. Mas o interessante nosso é que nós não divulgamos. Não existe uma divulgação por parte da doutrina das curas manifestadas aqui. Como disse o Adjunto Amansuí, a nossa propaganda, a nossa forma de disseminação é boca a boca. Eu chego em casa e digo assim: olha, eu fui num lugar aí chamado Vale do Amanhecer, eu gostei, me senti bem, vou voltar. Você não quer ir, não? Aí, daqui a pouco, porque essa corrente mediúnica, ela é ativa tanto a nível do corpo mediúnico, né, que são correntes entrelaçadas, médiuns que se dão as mãos. Isso não importa o caráter, por exemplo, psicológico que um tem com o outro, porque a partir do momento em que este médium veste a sua indumentária, ele se individualiza, ou seja, ele passa a trabalhar com a sua individualidade transcendental, com o seu eu maior. Acho que o eu maior fica maior, fica mais preciso. Ele deixa a personalidade. O Gilmar é o Gilmar, mas o Adjunto Adelano é diferente. O Gilmar tem os seus erros, tem seus ais, mas o Adjunto Adelano é intocável, porque eu trabalho diretamente com a minha individualidade. Então, por isso que no amanhecer, nós não temos uma característica muito social, de cuidar das pessoas, de dar alimento, de albergar. Ela fazia isso na UESB. Lá havia um hospital, lá internava as pessoas perturbadas, com esquizofrenia, tratava a doença, ela incorporava o Dr. Ralph, fazia parto, prescrevia remédio. Até que pai João falou para ela: minha filha, é bom você parar com isso. Ela perguntou por quê? Simples. Para curar, para cuidar do corpo físico, está muita gente. Você veio especificamente para curar a alma, consecutivamente o espírito. Por isso que a nossa função, ela é basicamente do templo, e o nosso relacionamento com o paciente, ele é muito limitado,
Tanto que o paciente chega aqui, ele não precisa de identidade, CPF, nada, nome e idade. E a partir daquele momento, a entidade que vai atender ele primeiro nos tronos descortina passado, presente e futuro dele, vê, faz uma diagnose e dá o prognóstico. Olha, você vai ter que passar aqui e ali, ou você vai ter que nos ajudar. Se for de sua vontade, as nossas entidades nunca colocam na condição, ó, tem que ser aqui. Não. Onde o seu coração lhe mandar. Então, essa é o que me encantou na doutrina. Primeiro, é que aqui não tem chazinho, não tem chazão, não tem trabalho para reunir amores, separar amores, ganhar dinheiro, aqui não tem nada para isso. Aqui é o homem que se encontra consigo mesmo. Na verdade, a gente acaba se reencontrando, encontrando esse Deus, esse Cristo que está em nós. Ele está no nosso íntimo. Jesus, é tanto que aqui você observa que não tem o Cristo na cruz, tem o Cristo redivivo, com as mãos espalmadas, dá de graça aquilo que você recebe de graça. Em letras brancas, mantras, cânticos do amanhecer. Sobre mantras, significado dos mantras na nossa doutrina, mantras vêm do hinduísmo, né? O budismo, são como instrumentos do nosso pensamento, Adjunto a Mansuri. através de sons, de frases, né, ou palavras repetidas. Na nossa doutrina, o mantra ele é representado por chaves, por preces, como o Pai Nosso é um mantra universal. Outras chaves ou preces que nós fazemos em determinados horários, todos os dias. E também, especialmente, hinos, que são também mantras, que servem para quê? Então, cada hino, ele tem um objetivo em determinado ritual. Normalmente para facilitar o desprendimento de energia ou para harmonizar. E foi exatamente esse mantra chamado Manhante, que serve para harmonizar, que tia Neiva recebeu, a clarividente Neiva recebeu dos planos, né, de um espírito que foi um general na queda da Bastilha, general Claudionor de Ferrar. Ela recebia as letras e a melodia. E Manhante, que é um belo hino, foi o primeiro hino que ela recebeu ainda em 1959, no início da doutrina dela, no início da doutrina do amanhecer, e os outros vieram com o passar dos anos. Serve para harmonizar, para emitir força, para emitir ectoplasma através do canto, é necessário, tendo em vista toda a nossa dinâmica, né, dos trabalhos para manipulação de energias. Indumentárias, posturas, bordados e fé. E tudo que ela deixou não foi criação de Neiva, foi uma inspiração espiritual. Ela via isso no plano espiritual, tanto que as indumentárias, ela dizia que vinha do reino de Zana, um reino extremamente evoluído. Não há muita informação das indumentárias. Tem algumas informações que são deixadas pelas primeiras, mas mesmo assim elas são escassas. E que de certa forma nós hoje padecemos de mais informação, porque ela trouxe o básico. Como disse a ela disse o seguinte: olha, eu vou deixar a prateleira pronta, a mesa pronta, e vocês vão se servir disso. As primeiras costureiras e bordadeiras foi lá mesmo em Oeiras, onde eu iniciei a caminhada. Ninfa Mercês. Era a esposa do mestre Antônio de Paz. É branca. E ela já tinha autorização para bordar e para fazer as indumentárias. E sempre orientou Usa óculos. que teria, para as pessoas bordarem, teria que seguir os padrões que vinha de Olinda ou de Brasília, esses moldes e os modelos. Sempre que ia ter uma falange diferente receber a primeira indumentária, era pedido ou de Olinda ou de Brasília, exatamente para seguir o padrão na próxima que fosse fazer, né? Então ela era quem fazia, a da guia. E logo em seguida eu vim para cá, para Teresina. E aqui
A primeira bordadeira foi eu e a Margarete Neri. Essas armas, que são esses símbolos colocados eles têm padrões e devemos seguir à risca esses padrões, porque tia Neiva recebeu do reino de Zana e deu todos esses detalhes que ela foi passando para os mestres, né? Para as primeiras costureiras em Brasília, e assim seguindo para os templos externos. E devemos seguir à risca. Bordar não é uma coisa difícil. Também não diria que é para qualquer um. Por quê? Bordar você tem que ter muito amor pelo que você vai fazer. Porque você está mexendo com o seu transcendente, né? Não tem como fugir disso. Tudo a gente acredita numa energia, né? E a gente deve fazer o uso dessa energia na hora dos bordados também. Eu não devo estar, de qualquer maneira, aborrecida, com algum problema. Eu devo procurar tirar os momentos melhores, né? Para que eu possa vir a fazer esse trabalho. Nossas indumentárias, essas vestimentas, a gente tem o poder de cura. Nós temos nossos trabalhos e é por isso que devemos seguir esses moldes, né? Devemos seguir todos os padrões que a doutrina pede. Então, para ser uma bordadeira dessas armas, eu diria que não é muita técnica, não. Se você sabe enfiar uma agulha, né? Cortar a tesourinha, criança de alfabetização consegue recortar. Então, você tem os moldes, riscou, você corta, segue direitinho, faz a montagem e aí você vai bordar. É um trabalho muito delicado, bem lento. Então, se não tem paciência, aí já fica mais difícil, né? A técnica é essa, é você ter paciência e para alinhar as lantejoulas, que são aqueles pequenos discos metalizados, né? Várias cores, e as miçanguinhas, que são as bolinhas, que algumas pessoas chamam de bolinhas, as miçanguinhas, para você conseguir prender a lantejoula. E é um trabalho de pontinho em pontinho. Pontinho em pontinho, você vai conseguindo, quando você vê que você bordou uma lua, que você bordou uma estrela, que você bordou um radar, isso é um prazer, é uma alegria, é muito gratificante e é uma grande terapia também. Então, bordar não tem segredo, só precisa ter muito amor. Quem tem amor faz com muita tranquilidade o bordado. Em letras brancas, Vale do Amanhecer, Olhares. Salve Deus. Adjunto Palano, mestre A José nossa Omar. mãe mentora, a clarividente tia Neiva, É pardo. ela tinha uma qualidade mediúnica que só aparece no planeta Terra a cada 300 anos. Então, era um espírito com um poder mediúnico que só veio nessa missão por conta das suas encarnações passadas, do seu transcendente, na sua condição de profetisa. Cabelo À grisalho. medida que a doutrina foi assentando-se na Terra, o Pai Seta Branca foi preparando-a para que ela trouxesse aquilo que ele queria que trouxesse para a Terra, a condição do homem ao nível de mestrado. Usa óculos. E foram nessas condições, já de mestrado, que a tia Neiva, com a sua técnica específica de desdobramento, a sua convivência em 3 planos ao mesmo tempo, se necessário, ela poderia se transportar para onde ela quisesse. E nesse momento já os planos espirituais já estavam bem acentuados na programação na Terra. E ela foi a um mundo chamado Zana. Esse mundo de Zana é o planeta mais evoluído que se aproxima da Terra. Até porque esses espíritos não incorporam aqui. É como que eles não ultrapassam a atmosfera. Eles projetam de lá, nessa divisão do nêutron,
e projetou para ela a chegada das falanges missionárias. O que seria falange missionária? Seriam missionárias que iria, ou que passou a representar uma época, uma história, uma civilização. É uma contagem de 21 falanges missionárias, cada uma com a sua função. Imagens internas do templo. A doutrina em si tem nos ensinado muitas coisas Mestres do em amanhecer. relação à nossa parte espiritual, o nosso equilíbrio, É pardo. e só vem nos melhorando cada dia mais. E um pouco que eu posso dizer para você, Calvo. em relação à minha pessoa, que sou total, Usa óculos escuro. é inexplicável, né? A espiritualidade me guia nos trabalhos. Como eu não tô vendo, tá difícil, né, de explicar. Agora, pros meninos aqui, os cunhados aqui, os meninos, para eles que enxergam um pouco, se torna um pouco mais fácil. Mas é maravilhoso, é inexplicável. É maravilhosa. Eu já conhecia há muito tempo, só que eu nunca tinha aceitado. Aí quando foi agora eu aceitei, e é como eu falei, né, onde a gente encontrou o nosso equilíbrio. Em todas as nossas áreas, né, física, espiritual, mental. É aqui onde a gente tem encontrado tudo isso. De enfrentar nossos problemas do dia a dia em relação à nossa deficiência, os problemas que a gente encontra. A gente consegue ter o equilíbrio hoje aqui. Quadros, imagens e espaço interno de templo. Ninguém vai a uma fonte Adjunto a se Mansuí. não mata a sua sede. Mestre Roldão. Então aí é a prova de que as pessoas estão obtendo alguma graça, né? Alguma cura. E a gente, assim, pela própria filosofia da doutrina, a gente não busca saber, e aí você gostou ou melhorou? Não, a gente vê no semblante. A gente vê que nós chamamos de pacientes, né? Que chega aqui, às vezes sujo, né? Maltratado, passa nos trabalhos, os pretos velhos, nos tronos, nos setores. Quando você vê na outra semana, aí você sente a energia, você vê o semblante da pessoa. Não precisa dizer nada, né? Não precisa a gente querer procurar saber. E continuam vindo outros, porque se fossem os mesmos, a gente tinha que desconfiar de alguma coisa, né? Alguma coisa está errada, mas como são outros, é sinal de que alguém que se beneficiou, se sentiu bem, né? Alguém que está pensando em suicídio, ou já tentou suicídio, isso é fato, vem aqui, trazido pela família, e se cura. Afasta-se aquela corrente, né? E que poderia estar influenciando pela fragilidade mental, a questão psicológica, e a pessoa deixa de pensar naquilo. Então houve uma cura. E aí, de acordo com cada condição, pela transcendência de cada um, ele vai sentir. Alguns são alertados, né, de que tem que cumprir missão fazendo a caridade, a chamada lei do auxílio. Alguns, dentro do livre-arbítrio, decidem, e às vezes vem a família toda. Alguns, dentro do livre-arbítrio, também se afastam. É dessa forma, assim. Nós não temos, assim, nós não fazemos, assim, indagações de como a pessoa está. A gente vê, a gente constata e a gente entende, porque é a gente mesmo. Nós mesmos, né? Todos somos, em algum momento, pacientes. Meu filho, estude a sua própria personalidade, porque de nada valerão todos os conhecimentos do mundo e tudo que estiver fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude a sua alma, que é a sua individualidade, que é o seu eu, e só ela reflete a sua personalidade. Conheça a si mesmo, para viver a sua consciência e, seguro de ser feliz. Salve Deus! Tia Neiva, 22/2/1983. Ficha técnica, direção e coordenação geral, Cíntia Oliveira. Roteiro, Cíntia Oliveira, José Osmar Ferreira. Direção de fotografia e edição, Augusto César Leão, Érico Farias. Cinegrafista, Iomar Silva. Pesquisa e consultoria, Cíntia Oliveira, José Osmar Ferreira.
Auxiliar de produção: Simone Maria, Magda Oliveira, Gustavo Lima, Cássia Gabriela. Produção executiva: Cíntia Oliveira, Augusto César Leão. Apoio: Secretaria da Cultura Secult, Governo do Estado do Piauí. Realização: IDASP, Ministério da Cultura e Governo Federal.